O grande mestre Jesus tem várias formas de ensinar. Usa muitas técnicas, ensina de diversas maneiras. Mas eu gosto muito de olhar como ele sempre ensina a multidão e traz seus ensinamentos para a multidão. E depois, num outro momento, ele vai à mesa com seus discípulos. Senta com aqueles que ele chamou para andar mais perto. E na mesa revela para eles mistérios do reino de Deus. A mesa diz para eles: a vocês é dado conhecer. E alguns discípulos têm a necessidade de um tratamento ainda face a face. Alguns discípulos, depois de ouvir na multidão, depois de ouvir à mesa, precisam que Jesus chegue para eles pessoalmente e fale: e daí, você me ama? Como é que é? E eu entendo que todos nós vivemos essas três fases de relacionamento com Jesus. Nós ouvimos a multidão e em algum momento nós participamos de um grupo, seja de líderes, seja de pessoas que se interessam mais por Cristo, e sentamos para conversar sobre Jesus, para refletir. Jesus acaba virando o assunto da nossa conversa quando sentamos à mesa, não apenas mais a política, o futebol, seja lá o que for. E nós precisamos também dobrar os nossos joelhos e termos um face a face com o nosso Mestre, derramando sobre ele o nosso coração, refletindo sobre as perguntas dele, refletindo sobre a palavra dele e confessando para ele quem nós somos. Bom, a primeira coisa, você está vendo um cenário diferente, a primeira coisa que eu posso falar para você, que eu acho que eu devo falar para você, é que hoje eu não deveria gravar. Hoje eu não vim preparado para gravar, né? Eu estou no hospital, fiz a cirurgia hoje aqui do meu ombro. Você que me acompanha há um tempo sabe que faz um tempo que eu estou esperando essa cirurgia. Daí eu saí do centro cirúrgico com uma tipóia no braço, não consigo colocar camisa, dei uma maquiada aqui, assim, com um lençol, todo adaptado, né? Não tô com o rosto maquiado, com o cabelo arrumado, mas eu trouxe a Bíblia 365, lógico, né? Eu não quero mais sair de casa sem ela. E o meu incentivo para você é que você leia a Bíblia todo dia, em toda situação. Quando você tiver muito trabalho para fazer, que você ache um tempo e pare e leia a Bíblia. Quando não der para ler no horário de costume, que você leia num outro horário. Você já me viu gravando vídeos geralmente de manhã, mas já me viu gravando vídeo à noite, já me viu gravando em casa, já me viu gravando na igreja, já me viu gravando no acampamento, no sítio, aonde eu estiver, né? Porque eu entendo que você tem que ler a Bíblia todo dia. E hoje estou eu aqui no hospital. Trouxe a Bíblia, li a Bíblia e de repente falei: olha, não vou deixar para amanhã. Vou gravar hoje aqui esse texto que fala sobre Jesus à mesa com seus discípulos. Eu espero que você entenda essa situação aqui não como uma situação de alguém fanático que fala: ele não respeita nem o descanso no hospital. Não, mas como uma situação de alguém sedento, que sabe que o melhor a fazer é ler a Bíblia, é conhecer a Deus, é buscar a palavra de Deus. E além de ter sede de Deus, tenho sede de compartilhar com você. Então eu espero que seja abençoador para a sua vida, né? O cenário não é o ideal, não quero que você venha para esse cenário, mas se um dia você vier, traga a sua Bíblia. Leia a Bíblia, né? E continue meditando na palavra do Senhor. Pois bem, Marcos 9:30, que é um dos textos, né, do texto do Evangelho hoje aqui, da nossa meditação, na Bíblia 365, diz que Jesus vai para uma região, sai do meio da multidão e vai com seus discípulos para uma região solitária, porque ele quer ensinar os discípulos. Versículo 31, pois queria ensinar seus discípulos. E ele dizia sobre a traição que ele sofreria, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E esse versículo 32 termina dizendo que os discípulos não entendiam. Mas, embora não entendessem, tinham medo de perguntar.
Já imaginou que desperdício? Você está sentado com Jesus, Jesus explicando, você não entendendo, mas com medo de perguntar. E aí o versículo 33 diz que eles foram para Cafarnaum, chegando numa casa, né? Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês estavam falando sobre o quê? Agora, aqueles discípulos que antes tinham medo de perguntar, agora têm medo de responder. Porque a conversa deles não era boa, a conversa deles não era edificante. A conversa deles era egoísta, a conversa deles era cheia de orgulho, de vaidade. Eles queriam saber qual deles seria o maior. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Eles queriam saber quem é o mais importante, quem manda mais, quem é o cara, né? Nessa nossa linguagem aqui. E Jesus, embora eles não respondam, sabe que eles estão falando disso. Jesus dá um exemplo drástico, chama uma criança que não tinha valor naquela sociedade e diz que eles têm que ser como a criança. Aqueles discípulos não queriam ser como criança. E aí, quando Jesus está dando esse exemplo para eles, deles se portarem como alguém que é insignificante para a sociedade, eles continuam querendo mostrar o poder, falando a partir do versículo 38, que eles viram alguém expulsando demônios em nome de Jesus. E que eles queriam proibir, porque aquela pessoa que expulsava demônios em nome de Jesus não fazia parte do time deles, não era da congregação deles. E Jesus fala: por que vocês querem impedir se ele está expulsando demônio em meu nome? Ele está fazendo o serviço do reino. E ao invés de impedi-los, ajude-o. Jesus então fala: não proíbam ninguém que está fazendo a minha obra, porque quem não é contra nós é a favor de nós. E Jesus fala para eles ajudarem. Se você der um simples copo de água ao seguidor de Cristo, alguém que está fazendo a vontade de Deus, vocês serão recompensados. Mas Jesus volta à conversa dos pequeninos, seja o pequenino que é a criança, seja o pequenino que é alguém que está fazendo a obra de Deus e que você não reconhece ele como autoridade. Não, ele não é pastor, não é missionário, não é obreiro, não importa. Jesus volta a essa conversa e fala para aqueles importantes apóstolos. Olha com quem Jesus está falando. Com os apóstolos, aqueles que nós temos sob elevada estima. Jesus fala: a vida de vocês não é mais importante do que a vida dos meus pequeninos, nem mais importante do que a vida de qualquer seguidor meu. Porque vocês não podem escandalizar os pequeninos. Se vocês pensarem em escandalizar os pequeninos, é melhor que vocês amarrem uma pedra no pescoço e se atirem ao mar. É melhor do que escandalizar os pequeninos. E Jesus então convida os discípulos a fazerem um rompimento drástico. Nós vimos um texto paralelo desse em Mateus, e lá também Jesus propõe um rompimento drástico com tudo que faz pecar, que faz escandalizar. O que é que te faz pecar? O que é que te faz escandalizar outros? É o seu olho? Arranca o olho. É a sua mão? Arranca o olho. É seu pé? Arranca o pé. Faça um corte drástico com o pecado. Porque a sua vida não é mais importante que a do outro. E se você for com os seus membros, com suas práticas, fazer o outro pecar, melhor que você se puna do que faça outro pecar. Não seja escândalo. Não seja tropeço. Jesus comprou a vida do seu irmão. Não é para você ser tropeço. Não é para você atrapalhá-lo. Lembra que nós vimos há dias atrás que o nosso irmão, o nosso vizinho é nosso irmão, né? Então, nós temos que olhar com atenção para esse nosso vizinho, para esse nosso irmão. Jesus Cristo diz que cada um de nós será provado com fogo. E o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, acabou a função. Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam
em paz uns com os outros. Ao invés de tentarmos discutir qual de nós é o maior, qual de nós é mais importante, Jesus nos convida, na verdade nos ordena que vivamos em paz. O que é que faz você andar separado do seu irmão? Corte isso. Não tenha compromisso com isso mais. Pare com isso. O que é que faz você escandalizar um irmão? Pare, corte, rompa com isso. Você é mandado viver em paz com seus irmãos. Jesus nos manda amarmos como nos amamos, mas depois amarmos como Ele nos ama. Então, se eu e você perdemos a visão da importância de um pequenino, perdemos a visão da importância de alguém que está fazendo a obra de Deus só porque não é da nossa comunidade, não é do nosso clubinho, nós perdemos a visão de Cristo, que é o Pai dessas pessoas. Perdemos a visão de Deus, que é o Pai que criou o pobre, o necessitado, e zela por eles. Cuida das crianças, cuida do órfão, cuida das viúvas, cuida do estrangeiro. O Senhor nosso Deus cuida de seus filhos. O Senhor nosso Deus nos chama a olharmos, valorizarmos as pessoas, caminharmos com elas. O Senhor Deus nos chama à mesa. E quando estamos na mesa, os outros irmãos estão na mesa. Já imaginou que feio você falar para o pai: não vou participar da sua mesa? Porque na sua mesa tem gente indigna, na sua mesa tem filhos pecadores, na sua mesa tem gente sem diploma, na sua mesa tem gente que não tem respeito na sociedade, por isso eu recuso a sua mesa. Se Deus aceita seus irmãos, quem sou eu e você para recusá-los? Talvez alguns irmãos nossos tenham muito que aprender, tenham muito que melhorar, mas quem é que transforma? É o Pai. E o Pai chama os filhos à mesa para a transformação, para ensinar, para sondar o coração. Eu espero que eu e você possamos nos assentar à mesa com o coração aberto para aprender e com muito amor para aqueles nossos irmãos e irmãs que são chamados também à mesma mesa para aprenderem do mesmo Deus, para que assim eles sejam aperfeiçoados. Que nós possamos abraçar irmãos e irmãs, caminharmos com eles e darmos passos firmes rumo a sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser, onde continuaremos aqui na leitura da nossa companheira Bíblia 365. Companheira em todos os lugares. Deus te abençoe, querido.